Ô Bruninho, na semana passada nós vimos uma polêmica muito grande envolvendo o Nego do Borel. Ele que foi expulso de um reality show de uma outra emissora, né? Ele participava de um reality show e foi acusado ali de ter abusado de uma menina. Ele que acabou adormecendo, inclusive, do lado dela, e disseram que ele pode ter cometido um ato sexual ali de forma forçada, porque a garota estava inconsciente, tinha bebido muito e tudo mais. Todos vocês conhecem muito bem esse Nego do Borel aí. Uma nova polêmica envolvendo o cara acabou chamando a atenção nos últimos dias. Ele estava simplesmente desaparecido. Acho que a mãe dele própria, né, Bruna, chegou a procurar a polícia, não? Exatamente, na segunda-feira. Ontem, no caso, né? Sim. Ontem, a mãe do Nego do Borel disse que ele estava desaparecido. Eis que foi encontrado hoje. Não Quem é tava que tá lá no sozinho. Rio de Janeiro? É a Gabriela Morgado, que tá aqui com a gente, vai contar onde estava Nego do Borel e com quem. Tava acompanhado e não era de uma mulher, eram duas, né, Gabriela? Boa tarde. Ah, é? Desse nível a história aí, Gabi? Boa tarde. Eram duas. Boa tarde para vocês e para todo mundo que escuta a gente. Foi encontrado num motel, viu? Em Vila Isabel, na zona norte aqui do Rio. Ele estava acompanhado de duas mulheres. Isso foi no início da tarde de hoje, até esse momento. As informações eram poucas, né? A mãe dele, como a Bruna disse, tinha feito um registro na delegacia falando que ele estava desaparecido desde ontem. Ele teria saído de casa durante a manhã e aí não teria mais voltado. Mas hoje, então, no início da tarde, a polícia conseguiu encontrá-lo nesse motel na zona norte do Rio. A assessoria dele, que está, inclusive, na delegacia, porque nesse momento o Nego do Borel está prestando depoimento, o assessor dele disse que, na verdade, ele não estaria acompanhado dessas mulheres e que teria tomado remédio para dormir na tarde de ontem, então teria apagado, teria dormido, e aí a gente não tem muitos detalhes do que aconteceu exatamente depois disso, mas o artista continua prestando depoimento à delegada. A mãe dele também está na delegacia, Roseli Viana, ela que fez o registro do desaparecimento ontem. E mais cedo, hoje, inclusive, a Polícia Civil chegou a ir até Mangaratiba, que fica aqui na Costa Verde do Rio, para procurar pelo Nego do Borel, porque recebeu aí informações de que ele estaria no local. Acabou que os agentes foram lá, mas ele foi encontrado aqui na capital mesmo, na Zona Norte. E como a gente falava, né, esse registro de ocorrência foi feito ontem. A mãe do Nego do Borel disse que ele se despediu dela durante a manhã, avisou que sairia de casa e, chorando, disse que amava ela e pediu que ela não o impedisse de fazer o que gostaria. Ainda de acordo com a Roseli, o cantor ligou para um dos assessores dele agradecendo por tudo em tom de despedida. E aí a gente lembra novamente que ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter cometido estupro de vulnerável dentro desse reality show que ele participava. E aí nos últimos dias ele inclusive vinha fazendo postagens nas redes sociais dele dizendo que tinha sido injustiçado e que estava até deprimido. Vejam só, Gabi e Joel, ele chegou agora há pouco na delegacia para prestar depoimento, como a Gabriela trouxe aqui pra gente, e disse o seguinte na porta: saí ontem, não avisei minha mãe, quis me isolar porque estou passando por um momento muito difícil, muitas coisas acontecendo na minha vida, mas eu quis ficar sozinho. Não sabia que a minha mãe ia na delegacia e ia dar toda essa repercussão. Tomei remédio e dormi. E apareceu no motel com duas mulheres, né, Joel? Essas duas mulheres estavam lá ou não? Isso que eu não entendi. Que fala que o cara dormiu, que foi encontrado dormindo, dizem também que havia duas mulheres com ele lá. Pouco importa isso. O que importa é que o cara foi encontrado. Mas tinha duas mulheres lá mesmo, Gabriela? Ele tomou remédio e foi dormir no motel, Gabi? Pois Essa é a ideia? A informação que foi passada pela polícia, né, inclusive foi obtida pela repórter da TV Band, a Clara Nelly, foi que ele estava, sim, com duas mulheres. A polícia encontrou ele com duas mulheres dentro ali do quarto do motel. Mas o assessor dele, que está lá na delegacia e falou, né, com a imprensa, disse que não, que ele não estava acompanhado dessas duas mulheres, que o que aconteceu foi que ele tinha tomado remédio e aí dormiu. Mas o assessor, claro, não soube explicar o que aconteceu depois, né, como que ele dormiu e acordou hoje, no dia seguinte, no quarto de um motel. E segundo a polícia, estava, assim, acompanhado dessas duas mulheres. Foi afogar as mágoas. Foi afogar as mágoas e chamou ali duas meninas para conversar, né? Claro. Fala assim, eu tô precisando me abrir aqui e tal, e uma pessoa só não daria conta de entender tudo que eu tô
pensando, tudo que eu quero dizer. Então ele foi com 2 garotas lá para aquele ambiente para tentar dialogar, para tentar expor tudo que ele está pensando e tal. Refletir até mesmo sobre tudo que ele fez. Isso, né? exatamente, até para que Porque se elas... tá difícil para ele, imagina para as mulheres que denunciaram o Nego do Borel, Até não é para mesmo? que elas tenham condição de demovê-lo, talvez, de uma iniciativa muito ruim que, pelo visto, ele queria tomar aí. Ele se despediu da mãe, se despediu do assessor. Isso dá a entender, ou daria a entender, que ele teria como intenção tirar a própria vida, alguma coisa nesse sentido. Se essa era a intenção dele, ainda bem que ele foi por esse caminho. Ainda bem que ele foi atrás dessas minas aí, para te falar a verdade. Gabriela, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigada, Gabi. Obrigada, um abraço. Outro, tchau.